Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial. Cara, eu não aguentei, né? Não consegui deixar sem um editorial hoje para vocês. Tô aqui, ó, no meio do mato aqui gravando um vídeo para vocês. E vamos ver se agora, né, a câmera pelo menos toma jeito e começa a ficar normal, né? Eu acho que era o meu aplicativo que estava com defeito. Eu tentei programar um pouquinho, a hora que eu cheguei de viagem. Tô até descabelado aqui, mas bora, né? Domingão é dia de bate-papo, é dia de matéria, é dia de notícia boa. Ó, saiu uma matéria agora que trata das eleições para 2026. Deixou a turma do Lula desesperado, totalmente maluco, com a informação de que a eleição do Lula não tá tão ganha, nada daquilo que eles falaram, de que o Lula tinha chance de ganhar no primeiro turno, é real, tá? Bela balela, conversa fiada, mentira, a coisa pro Lula não tá tão fácil igual vocês imaginam, igual vocês pensam não, e a gente vai falar sobre isso. Também vamos falar do vazamento de 3 matérias, tá? Uma que ficou conhecida, está sendo conhecida agora como a TV Vorcaro. Pois é, lá em Trancoso. Trancoso é um lugar bonito lá da Bahia. Dizem, né, e tem uma informação de que políticos teriam sido filmados fazendo umas coisas meio obscenas, inclusive figuras do Alto Judiciário brasileiro. A denúncia foi feita por um presidenciável, que nós vamos falar sobre ele nesse editorial também, tá? O Renan Santos, que é da turma lá do MBL. E aí saiu também hoje 2 publicações. Uma sobre o Epstein falando do Lula e outra sobre o Epstein falando do Bolsonaro. O Epstein era um magnata americano que fazia essa coisa parecida aí que o Vorcaro está fazendo, só que ele fazia com adolescentes, com menores. Ele foi preso, morreu na cadeia, ficou muito famoso esse caso do Jeffrey Epstein, e aí vazaram hoje, né, matérias, tiveram hoje matérias falando, né, porque foram várias informações divulgadas na mídia americana falando do Lula e do Bolsonaro, o Epstein falando deles. E você vai entender o que ele falou de cada um dos dois. Preparados para mais uma matéria? Então vamos lá. Fala-se, ó, tá funcionando, né? Ou seja, a fala tá condizendo com o movimentar da boca, o áudio, porque todos os vídeos que eu fiz, enquanto eu tava indo, né, para o sul, a minha fala tava indo para o norte. Eu espero que essa agora seja boa, tá? Então, vamos encerrar o domingo pelo menos com um editorial, tá certo? Vamos lá. Bora começar com essa aqui, que essa aqui é das boas. Lula abre ano eleitoral com a menor vantagem dos últimos 16 anos. A turma lulopetista tentou vender para você a ideia de que o Lula venceria o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Que o Flávio Bolsonaro era péssimo, né? Era uma ótima para o PT e não para a direita. Que o Tarcísio é que era o grande perigo, que o Flávio Bolsonaro seria péssimo. Acontece, né, que o próprio Flávio Bolsonaro ganhou uma capitularidade muito grande de uma hora para outra. Ou seja, ganhou força, ganhou visibilidade e a situação do Lula não está tão boa quanto o pessoal falava aí, né? Não está tão boa quanto o pessoal argumentava. Matéria do Metrópolis. As primeiras pesquisas eleitorais do ano apontam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança em todos os cenários na corrida para a reeleição em outubro. No entanto, um levantamento do Metrópolis aponta que a diferença do petista para o segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro, é a menor registrada desde 2010, em comparação com as primeiras sondagens dos respectivos anos eleitorais. Gente, 2010, se eu não me engano, era a Dilma contra o José Serra, né? Se eu não me engano, eram os dois, tá? Se você lembra, tá com a memória mais fresca, fala pra mim aí, mas eu acho que era a Dilma e o José Serra. Segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada em 14 de janeiro, Lula tem 36% das intenções de voto, contra 23% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, isso no primeiro turno. A diferença é de 13 pontos percentuais. Isso na Genial Quest. Já a Paraná Pesquisas, publicada na última quinta-feira, indica uma distância menor,
de 6,7 pontos percentuais, com 39,8% para o petista, ante 33,1% do Flávio. Olha, o Flávio nem começou a fazer campanha. E se a diferença só está de 6 pontos. Isso sabendo que ainda tem uma terceira via, né? Que é o Caiado, que é o Ratinho, que todos esses votos comungam com o Flávio. Eu tenho certeza que a turma do PT acendeu um sinal vermelho, um alerta geral em relação às eleições desse ano, porque percebe-se que não vai ser nada tão fácil quanto ele imaginava. Só 6,7% sem Flávio começar a fazer campanha. Presta atenção. O Lula está gastando a rodo com influenciadores para falar bem do governo. A mídia inteira está falando bem do governo. Tá todo mundo, né, pagando pau ali, puxando o saco do Lula. O Lula está gastando mundos e fundos do nosso dinheiro para pautas populistas, que é a pauta do imposto de renda, é a pauta do gás de graça. Então tá gastando mundos e fundos. Tá fazendo palanque eleitoral desde a eleição de 2024. O Flávio Bolsonaro ainda não começou a campanha. Deu para você perceber a loucura do PT? Cara, PT não ganha essa eleição, a não ser que seja por macumba ou por mutreto. Essa é a verdade. Mas o PT está desesperado. Vamos lá, matéria do Jornal Extra. Como é a mansão de 300 milhões? Cara, 300 milhões é grana demais numa casa. Uma mansão de 300 milhões que teria sido utilizada por Daniel Vorcaro para gravar políticos e juízes em festas. Renan Santos, que é membro do MBL, fez graves acusações contra o ex-banqueiro e citou um surubão de Trancoso, ou seja, um surubão onde participavam juízes, esposas de juízes, políticos, uma coisa assim, não quer nem pensar para não perder o apetite. Mas era uma mansão de 300 milhões, onde essa turma chegou lá e deitou e rolou, literalmente, né, em cima da carniça lá. Tudo o que cerca Daniel Vorcaro e a investigação sobre negociatas escusas do Banco Master, do qual era dono, se tornou uma preocupação para empresários, políticos e até magistrados. Durante a semana, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, Renan Santos, membro do MBL, fez graves acusações ao ex-banqueiro investigado. Tudo isso aqui é especulação. Vamos deixar muito claro que o Renan Santos não é nada confiável. Não dá pra gente falar que, olha, tem provas, é óbvio que ele tá falando a verdade, porque assim, não é uma figura que a gente pode falar que é dotado de muita confiança. Mas não é só ele que está falando, tem muitas outras pessoas falando isso aí. Então, né, até que se prove o contrário, é mentira. Vamos lá, pessoal. Matéria do Estado de Minas. Olha só. E-mails revelam diálogos de Epstein e Chomsky sobre Lula como prisioneiro. Como eu disse para vocês, o Jeffrey Epstein era um sádico, né, um milionário que trazia altas figuras do mundo político, do mundo de Hollywood, dos artistas, de empresários, ou seja, os donos do poder, para se aproveitar de jovens, adolescentes, né, aproveitar a lascívia deles e abusar dessas crianças. Algo que ficou marcado na história, é conhecido como a lista de Epstein, ou seja, tem o nome de quem entrava lá, ou seja, quem marcava presença lá, e isso causa pavor, né, no cenário artístico americano. Alguns acusam o Trump de fazer parte dessa lista, outros o Obama de fazer parte dessa lista. Já o Noam Chomsky é um filósofo, se eu não me engano, de esquerda, muito ligado ao Brasil. Ele está sempre no Brasil, inclusive, está sempre lá no ICL com o Eduardo Moreira. Ele é um cara muito influente dentro da esquerda. Ele é um cara que sempre participou, né, de discussões políticas da esquerda. E aí foi interceptado um e-mail entre o Chomsky e o Epstein, mostrando que o Chomsky e o Epstein tinham uma relação, uma ligação, né, de diálogo frequente por trocas de e-mails. E aí, o que se descobriu? Novas informações divulgadas nesta sexta-feira mostram que o financista Jeffrey Epstein e o linguista Noam Chomsky discutiram a situação do presidente Lula anos atrás.
Nas mensagens, Lula era descrito como o prisioneiro político mais importante do mundo, pelo Jeffrey Epstein. As conversas ocorreram enquanto o atual mandatário brasileiro estava detido em Curitiba. Os documentos indicam que Epstein e Chomsky planejavam ações para dar visibilidade internacional ao caso, destacando a relevância global da figura de Lula no cenário geopolítico daquela época. Ou seja, o Jeffrey Epstein, ele queria articular com Noam Chomsky que crescesse o discurso, um discurso relevante, de que Lula era um perseguido político, um dos principais perseguidos políticos da época, né? Ignorando os escândalos de corrupção, os roubos e tudo mais. O que ele queria era que os escândalos políticos fossem, que os escândalos que aconteceram de Lava Jato e tudo aquilo fosse apagado pelo discurso de que o Lula era nada mais, nada menos do que um preso político, né? E aí não rolou muito, né? Não colou muito esse discurso, todo mundo sabe, né? A realidade. Os registros detalham o círculo de contatos de Epstein como figuras influentes e se articulavam fora do Brasil. A divulgação joga luz sobre os bastidores de como intelectuais debatiam os desdobramentos da política do judiciário brasileiro no exterior. Ou seja, eles davam as cartas ali, ó, joga agora que o Lula é um preso político, ó, faz esse argumento. E foi o que acabou colando ali depois, né, pelo próprio judiciário brasileiro, que libertou o Lula e nós temos essa bomba hoje na presidência. Mas vem cá, o Jeffrey Epstein não comentava só sobre a esquerda, a direita também. Saiu uma matéria também falando do Jeffrey Epstein falando da facada no Bolsonaro. Um arquivo revela como Epstein reagiu à facada em Bolsonaro. Sim, não teve conversa sobre o Bolsonaro em si, sobre a facada que o Bolsonaro sofreu. Dá uma olhada no que o Epstein falou. Novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na sexta-feira revelam a reação atribuída ao financista Jeffrey Epstein ao ser informado que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia sido esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Bolsonaro acabou de ser esfaqueado no Brasil. Alguém encaminha. Então, Epstein responde. E aqui não fala quem encaminhou, né? Então, Epstein responde antes ele do que eu. O que a gente pode ter aqui, né, de aprendizado nessas duas situações específicas? Uma delas é de que, quando se tratava do Lula, ele queria articular para fazer o Lula pousar de vítima, né, de preso político. Quando era o Bolsonaro, antes ele do que eu. Pois é um retrato, né, de quem estaria do lado da direita e de quem estaria do lado da esquerda. Vamos lá, pessoal. Olha, cada dia que passa, a imprensa começa a entender um pouquinho mais o monstro que eles criaram. O Demetrio Magnoli, eu tenho que lavar as mãos em relação a ele, porque algumas figuras, eu posso citar o Felipe Moura Brasil, a Madeleine Laxo, o Carlos Andreasa, principalmente, o Mário Sabino e o Demetrio Magnoli, que são figuras, né? Posso citar também o Fernando Monteiro. São jornalistas que claramente têm um espectro assim, mais à esquerda, com exceção talvez do Felipe Moura Brasil, que é mais um centro ali, mas que sempre bateram muito em cima dos andares do judiciário. Aí eu não vou citar para vocês Ana Paula Henkel, o Lacombe, porque esses são de direita. Eu estou falando a turma que é centro-esquerda, que mesmo assim nunca baixou a cabeça para falar, não, vou defender tudo que o judiciário faz. O Demetrio não era assim não, então eu tenho que admitir, tá? Mas olha só o que ele falou agora da atual configuração do judiciário. O monstro que a imprensa criou. Eu fico até temeroso de fazer um comentário sobre o Supremo, porque Edson Fachin, naquela sua nota, explicou que a história vai ser implacável com qualquer um que fizer perguntas que possam criar a impressão de que se questiona alguma coisa sobre o Supremo.
Então, eu peço desculpas para a história e vou mesmo assim fazer o comentário. Me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Pois é, mas é exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal faz o tempo todo. Ele legisla o tempo todo. Ele cria normas online, que é uma galera muito top, né, nos discursos aí. Falaram sobre fraudes eleitorais em 2020. FBI avança para comprovar fraude eleitoral de 2020. Acompanha. E agora? É teoria da conspiração? É fraude? Porque se o FBI tá lá, meu irmão, convenhamos, né? Não é mais... A casa caiu. Não, Rei, já não é mais esses teóricos da conspiração. Exatamente. Cara, eu me lembro do Paulo Figueiredo falando, isso aí tem que ver. Eu falei assim, cara, minha fonte falou, tá aqui, irmão. Fraude eleitoral em 2020. O FBI, cara, aloprou hoje. Eu quero até mostrar aqui pra vocês, porque eu fui desumbado, né? Isso acontece direto comigo. Riram pra caralho. Quando eu falei o seguinte, eu tinha recebido a informação de uma fonte de Washington, né? Em 2020, de que o Trump sabia da fraude, mas ele queria provar a fraude. O Trump ficou 4 anos falando da fraude, não arredou o pé, e agora aqui a gente tem imagens do FBI invadindo o escritório eleitoral do condado de Fulton, lá na Geórgia, que foi o condado que estava na mira das fraudes eleitorais. Até tirar o áudio aqui, só para vocês verem o vídeo aqui. Ou mesmo. Tá saindo áudio mesmo assim? Eu tirei o áudio aqui. Vou tirar o áudio aqui, porque senão pode dar problema pra gente. Mas olha aí, ó. Os caras do FBI foram lá, cara. E o pau vai torar pra esse negócio de fraude eleitoral. O tempo todo, cara, teve canal que caiu no YouTube. Tomou strike do YouTube. Não pode mais existir no YouTube, porque afirmou sobre fraude eleitoral. E agora o FBI tá lá, com warrant, né, um mandado, no escritório eleitoral do condado de Fulton, né, o Fulton County, lá da Geórgia, que foi o palco de discussões na época das eleições. E tá aí. E agora? É teoria da conspiração? É fraude? Porque se o FBI tá lá, meu irmão, convenhamos, né? Não é mais... A casa caiu. Não, Rei, já não é mais esses teóricos da conspiração. Exatamente. Cara, eu me lembro do Paulo Figueiredo falando, isso aí tem que ver. Eu falei assim, cara, minha fonte falou, tá aqui, irmão. Fraude eleitoral em 2020. O André lembrou bem aqui, além do documentário do eu não lembro se era 100 mil, né? 100,000 views, que fala também dos ballots, né? Cara, tá aí. O tempo todo, o pessoal gritando, falando, não, isso aí é teoria da conspiração de quem perdeu. Isso é retórica do perdedor. Estão falando, não tem nada de fraude eleitoral, não. E aí agora, 2,000 views, esse aqui tá certo. É esse aqui, ó, 2,000 views. Eu lembrava que o número estava errado. É verdade, foi um grande documentário. O nome dele tem um nome no final nome hispânico no final. Esqueci agora. De Souza. O de Souza, isso. Esqueci o nome dele agora. Dinesh de Souza. Tudo bem, Bob? E aí? Mas e agora? É teoria da conspiração? Não é depois que o FBI entra? Pro FBI poder chegar com o papelzinho lá, um warrant, e invadir um lugar, qual é o nível que está a investigação? Não, aqui nos Estados Unidos o warrant para você entrar no local não é banalidade, não. Já tem aqui, né? As instituições elas são mais fortes. As autoridades têm verdadeiramente fé pública. No Brasil você tem que provar de qualquer coisa. Não há confiança na autoridade. Pela forma como a população lida com a autoridade e pelas próprias autoridades que não dão um exemplo. Exatamente. Então, no momento pode haver equívocos, mas para chegar numa investigação como essa, num caso tão discutido e de atenção nacional como é esse, para ter alguns cumprimentos de mandados aqui, porque a coisa está bem avançada, mas para uma comprovação final e vinculação de elos. Vamos ver o que vai acontecer. Não esqueça, muito importante, deixar o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal, já se inscreveu? Dá uma olhadinha aí, tinham 410 mil inscritos. Daqui a pouco a gente vai bater 500 mil inscritos com a ajuda
de vocês. E aproveita para compartilhar. Compartilha o link da live aí nas suas redes sociais. Manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, manda nos grupos de Telegram, manda lá no WhatsApp daquela pessoa que você quer que conheça a timeline, que desperte aí para o que realmente está acontecendo no Brasil, né? Tá na hora de BBB, Oscar, né? Sair do Trending Topics brasileiro e a gente começar a entender o Brasil de verdade. Pessoal, eu particularmente gosto muito, né, dos cortes aqui da timeline, muito bom, então já que eu estou usando o material deles, né, nada mais justo do que eu, né, colocar até o final para que vocês conheçam aqui a timeline. Agora, olha só o quanto é interessante isso aí, quanto é impressionante essa situação. Realmente, né, antes era tido como teoria da conspiração, e se você falasse em fraude eleitoral nos Estados Unidos em 2020, isso cairia como uma bomba, né? Você poderia ser processado por fake news, poderia ser preso. E agora, quando o FBI faz essa mesma investigação, seria o FBI fazendo uma teoria da conspiração? Qual o problema, tá? Pessoal, vocês viram que tá chegando aqui, tá ficando à noite, tá? É porque a iluminação que eu tenho aqui, ó. O Aldo Rebelo é candidato a presidente da República, anunciou ontem a sua pré-candidatura. Muita gente chegou a falar no Aldo Rebelo como um possível candidato a vice do Flávio Bolsonaro, porque ele traria gente do espectro da esquerda e centro-esquerda. Sim, o Aldo Rebelo foi um militante do PCdoB por muito tempo, mas o discurso que o Aldo Rebelo traz é um discurso nacionalista, é um discurso que, e muitas vezes, ele coincide, inclusive, com o discurso da direita. O próprio Aldo Rebelo, que hoje está no Partido Democrata Cristão, ele tem um discurso muito duro contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, tem um discurso muito assíduo contra os abusos contra o Bolsonaro. Então isso fez com que ele acabasse caindo na graça da direita, né? Discurso contra as ONGs, discurso contra a agenda woke, contra a ideologia de gênero, fez acabando ele cair na direita. Mas é um cara à esquerda. Mas é um cara que se tem um diálogo. Há quem diga que ele poderia ser um candidato a vice do Flávio, porque ele traria votos daquele espectro mais à esquerda, mais ao centro. O que eu duvido muito. Agora, tem um ponto interessante. Ele, como candidato a presidente, é uma boa. Por quê? Porque o Aldo Rebelo não tira votos do Flávio. Pelo contrário, ele tira votos da esquerda. Gente que vai votar nele e depois vai ver ele dando apoio para o Flávio Bolsonaro. Quanto ao golpe do Bolsonaro, golpe Tabajara, golpe da Disney, olha o que ele escreveu. Minuta não é tentativa de golpe, não. Eu teria feito o mesmo como ministro. Ou seja, ele falou o seguinte, olha, se eu fosse ministro à época, e se me pedissem para fazer uma minuta, que é um instrumento constitucional, previsto na Constituição, para uma análise, para submeter ao setor jurídico, ou até para entrar com uma ação judicial e depois submeter ao Congresso, eu faria. Desmontando a narrativa de golpe Tabajara que o STF tanto tenta emplacar. Pois é. E aí vem a matéria aqui. Como alternativa a Lula e ao PT e a Flávio Bolsonaro, o Democracia Cristã vai lançar à presidência nesse sábado o ex-ministro Aldo Rebelo, 69 anos, cuja posição na polarização é difícil determinar. Militante comunista e nacionalista, não é mais militante comunista, tá? Ex-integrante do PCdoB, ele atuou em gestões petistas e recentemente se tornou querido entre os bolsonaristas. Questionado sobre apoiar a eleição de Lula, Aldo Rebelo disse: Deus me livre, mas evita escolher desde já entre o presidente, Lula, e o Flávio Bolsonaro. Ele já deixou claro, com Lula ele não quer nem ver e nem ouvir a voz. Então, num segundo turno, seria, né, importante vê-lo se apresentando, né, como um anti-Lula, um anti-PT, assim como o Ciro Gomes. Então, olha, uma aposta boa para o Flávio é o Aldo Rebelo e o Ciro Gomes. Vamos para as eleições. O Aldo Rebelo e o Ciro Gomes batendo de frente com o Lula. É uma boa alternativa. Acompanhe a matéria. Porque numa cerimônia aqui em São Paulo, Thaís, o ex-ministro Aldo Rebelo lançou hoje a pré-candidatura à presidência da República.
Aldo Rebelo se lançou candidato pelo Democracia Cristã, partido do qual faz parte desde o ano passado. Entre os apoiadores presentes na cerimônia, ex-ministros do primeiro governo Lula e do governo de Jair Bolsonaro. No discurso, Rebelo defendeu a regularização da exploração da riqueza mineral do país. Porque você fiscaliza quando é legal, você remunera o garimpeiro corretamente quando é legal, você vende o ouro pelo preço justo se o comprador tiver por ali. Então nós precisamos recuperar a capacidade do Brasil de usufruir das suas riquezas. Em que lugar do mundo você persegue quem produz comida? No Brasil, você persegue. Por que motivo? Por que razão? Rebelo criticou também a conduta de ministros do STF. Hoje não, o protagonismo político saiu do Congresso, saiu das ruas e foi para o salão onde o Supremo Tribunal despacha. E aí você tem 11 constituições andando pelo país. Porque cada ministro é uma constituição, ele decide, ele interpreta. Eu acho que isso não pode continuar. Um dos principais articuladores no xadrez político brasileiro, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi cumprimentar Aldo Rebelo. Oficialmente, o assunto aliança não foi tratado. Essa semana, Kassab anunciou que o PSD vai ter candidato próprio à presidência. A escolha será entre os governadores Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado ou Eduardo Leite. O lançamento da pré-candidatura aconteceu na capital paulista. Rebelo afirma que ainda não há um nome definido para vice na chapa. Aldo Rebelo tem 69 anos e foi deputado federal por 6 mandatos entre 1991 e 2015, além de comandar a Câmara entre 2005 e 2007. Também integrou a gestão Dilma Rousseff como ministro em 3 pastas: Esporte, Ciência e Defesa. No primeiro mandato de Lula, foi ministro da Coordenação Política e Assuntos Institucionais. Em entrevista, criticou a atual administração. O atual governo só tem 2 agendas na economia: aumentar impostos na véspera da eleição para pagar as despesas da véspera da eleição. Não tem um projeto de desenvolvimento. Vocês entendem o quanto vai ser bom muitas candidaturas, todas ao espectro da direita, batendo no Lula. Vamos lembrar a primeira matéria que eu falei hoje para vocês. A situação do Lula não é nada favorável enquanto a gente tem, não é nada favorável enquanto a gente tem no contexto político todo quase ninguém à esquerda concorrendo, porque o Lula capitularizou tudo isso para ele e entra já fraco na eleição, tá bom? Dito isso, pessoal, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta amanhã de manhã com mais um editorial. Me fala aí se o áudio agora ficou tudo certo, tá bom? Abraço e até o próximo editorial.